esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui hoje, como no início nós dizíamos, no segundo dia do cerco de Jericó, pedindo ao Senhor pela cura e a libertação das nossas famílias. Isso é muito bonito, é muito forte e profundo, porque tudo começa na família, tudo começa nessa célula. É da família que vem as novas vidas, as novas vocações. É na família, no seio da família, que toda a nossa sociedade se alicerça. Então fica muito claro para nós que aqui estamos, que a família precisa estar todos os dias no coração de Deus. Ela precisa estar todos os dias sendo envolvida e conduzida pelo Senhor nesse caminho de cura e de santificação. Quem cura e santifica as nossas famílias é o Senhor. Portanto, só quem tem respostas para a nossa família é Deus. Nós não podemos nos esquecer disso e buscar falsas seguranças em outras coisas. Querer apoiar a nossa vida nas seguranças que o mundo nos oferece. Quer seja nas seguranças materiais, quer seja nas seguranças que as pessoas nos ofereçam, quer seja numa segurança talvez emocional, baseada em sentimentos. Não, a nossa segurança, a nossa confiança precisa estar no Senhor Jesus. Ele é essa resposta. Nós hoje, neste Evangelho,
Ouvimos Jesus falando aos seus discípulos em parábolas. E aqui os discípulos questionam: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? E aí Jesus explica. Pode parecer até estranha a explicação de Jesus. Ele diz: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. A pessoa que tem será dado mais ainda e terá em abundância, e aqui não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu falo em parábolas. Talvez nós podemos estranhar e pensar assim: ora, então Jesus aqui está falando de uma forma para dificultar o entendimento, a aproximação das pessoas. Mas vejam bem, não é isso. É justamente o contrário. Para compreender as parábolas de Jesus, era preciso que as pessoas se tornassem seus discípulos. Que nós vemos aqui que, naquele tempo, foram os discípulos que se aproximaram e perguntaram a Jesus. E discípulo significa aprendiz. Os discípulos eram aprendizes do Senhor, do único que é o verdadeiro mestre. E porque eram aprendizes e tinham convivência com Jesus, eles eram capazes de compreender aquelas palavras que ele dizia. Eles estavam perto do Senhor, e por essa proximidade é que eles entendiam aquele jogo de linguagens. Eles conseguiam entender o que aqueles exemplos, que eram na verdade muito simples, o que aqueles exemplos queriam dizer, qual era a verdade profunda, qual era o grande segredo que estava por detrás das palavras do Senhor. Mas vejam bem, eles só compreendiam porque eles tinham uma relação com Jesus. Uma relação na qual havia uma comunicação de amor, de aprendizado, de crescimento. Muitas vezes nós vemos na Sagrada Escritura os discípulos olhando para Jesus, parece que tentando ler até aquilo que o Senhor não dizia. E um perguntava para o outro, por exemplo, naquela cena tão bonita da última ceia, eles estão ali e aí querem entender o que Jesus quer dizer e pedem para que João olhe e pergunte a Jesus quem é que o iria trair. Então eles ficavam sempre tentando entender, mas existia um esforço. É verdade que os discípulos tinham as suas fraquezas, é verdade que eles eram sim muito pecadores e limitados como nós somos, mas eles caminhavam com o Senhor. E todos eles caminharam com o Senhor e a Ele entregaram a sua vida, exceto aquele que preferiu o caminho da traição, aquele que preferiu o caminho das trevas. E o que essa palavra de Deus diz hoje para nós que estamos aqui, para você que acompanha essa transmissão, nos diz que nós precisamos ter, portanto, uma relação de amizade com Deus. Uma relação profunda com o Senhor, porque é só a partir dessa relação que nós seremos capazes de compreender aquilo que Ele nos diz. Olha o que Jesus coloca, pegando a passagem de Isaías, quando ele explica o sentido das parábolas. Ele diz assim: havereis de ouvir sem nada entender, de olhar sem nada ver. Por quê? Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, e nem ouvir com os ouvidos, e nem compreender com o coração, de modo que eles se convertam e eu os cure. Essas pessoas que Jesus está colocando, que se tornaram insensíveis e ouvem com má vontade a palavra de Deus, essas pessoas não terão a vida transformada. Elas não viverão a conversão e não serão curadas por Deus, porque aqui aparece a liberdade. Deus nos deu a liberdade, meus irmãos, e nós temos essa possibilidade de dizer um sim e de nos abrir para
que Ele nos transforme, nos cure, ou de, infelizmente, nos fecharmos. Tornar-se insensível. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e ficamos insensíveis? Às vezes estamos na igreja ou até na nossa casa e ouvimos a palavra e pensamos sempre no outro. Olha, essa palavra servia tanto para essa pessoa. Você que está aqui rezando nesse cerco de Jericó, está lembrando da sua família. Nossa, eu queria tanto que alguém lá na minha casa pudesse ouvir essa palavra. Mas se nós estamos aqui, é porque essa palavra é em primeiro lugar para nós. Não podemos ser insensíveis e ouvir com má vontade. Ouvir com má vontade, muitas vezes podemos pensar, mas eu não ouço com má vontade, eu amo a palavra de Deus. Pois é, mas se eu ouço a palavra de Deus e eu só pego aquilo que me convém, eu estou ouvindo com má vontade. Eu não estou com aquela abertura total e verdadeira para o que Deus está me dizendo, mas eu vou só pincelar aquilo que me agrada. Esse não é o caminho que o Senhor nos chama, portanto, para ser um caminho de cura, um caminho de conversão. A palavra de Deus nos provoca, a palavra de Deus nos desestabiliza, nos faz sair do nosso lugar de comodismo. Ela sempre vai mexendo dentro de nós para um aperfeiçoamento, para um caminho de santidade. Se não tomarmos cuidado, nós podemos ficar sentados no banco, deixando que a palavra venha e não dê frutos em nossa vida. Nós precisamos ter o coração aberto, tirar de nós a insensibilidade, ter mais amizade, uma relação mais profunda com Deus. E como que eu vou ter essa relação profunda? Falando com o Senhor, não tem segredo. Eu não preciso de orações mirabolantes e de grandes receitas, não. O Senhor só quer que eu vá na sua presença e entregue a Ele todos os dias a minha vida. Que eu submeta a Ele o meu coração. Depois Jesus diz, felizes são os olhos que veem e os ouvidos que ouvem. Muitos desejaram ver isso e ouvir isso e não tiveram essa graça. Os profetas que vieram antes. Nós somos felizes e agraciados por Deus. O Senhor nos trouxe aqui para beber da sua graça. Para nesse cerco de Jericó experimentarmos mais uma vez a imensidão da sua misericórdia que nos resgata, que transforma a nossa vida. Hoje nós pedimos pela família. Nós rezamos ao Senhor que alcance as pessoas que estão na nossa casa, mas eu vou dizer uma coisa, claro, nós esperamos que Deus faça esse milagre e para Ele nada é impossível. Mas muito provavelmente, alguns de nós que rezamos agora pela família, como aconteceu muitas vezes comigo, nós estamos no caminho de Deus e chegamos em casa e parece que está tudo do mesmo jeito. E olhamos assim as pessoas da nossa família, pessoas que nós amamos tanto e que ainda estão lentas, ainda não deram uma resposta ao chamado do amor de Deus. Mas aqui a fé é a nossa resposta. Os nossos olhos não estão vendo, como o Evangelho está dizendo. Nós ainda não estamos ouvindo essas pessoas que tanto amamos, louvando o Senhor. Mas é aqui que entra o olhar da fé, a escuta da fé. Quero até te fazer esse convite aí na sua casa. Quando você chegar na sua casa, faça essa experiência. Procure olhar através, apesar de tudo. Ter esse olhar de fé, esse olhar de esperança dentro da própria casa. Nós não podemos deixar que o mundo nos engane. O mundo e o maligno querem nos dizer que a nossa família está destruída. A sociedade hoje, muitas vezes guiada por tantas ideologias, quer afirmar que a família é uma instituição fracassada.
mas isso não é verdade. Nós precisamos dar uma resposta da fé que nós temos nessa palavra de Deus. Ver apesar de todas as coisas que apareçam. Ouvir o louvor daquelas pessoas que estão na nossa casa que ainda não estão louvando. Quando você estiver rezando, se ajoelhe lá na sua casa e já profetize, proclame isso e declare. Declare mesmo. Você pode parecer até estar sendo meio doido, mas você declara: Senhor, obrigado porque a minha família já está te louvando. Senhor, obrigado porque eu já vejo a minha família uma família santa. Obrigado, Senhor, porque eu já vejo a minha família sendo curada. Obrigado, Senhor, porque eu já vejo o perdão. Eu já vejo a transformação na minha casa. Eu já ouço, Senhor, os teus louvores nos 4 cantos da minha casa. Eu ouço, Senhor, a tua palavra aqui ecoando, a tua palavra crescendo. Essa é a resposta de fé que nós precisamos dar e declarar: Senhor, obrigado, a minha família já é uma bênção. Muitas vezes nós ficamos chorando e lamentando, não é verdade? Eu já vivi muito isso. Chorando e lamentando: nossa, mas a minha família não busca a Deus, os meus filhos se afastaram do caminho do Senhor, a minha esposa não quer saber de ir à igreja comigo, o meu marido nem quer saber de Deus. E nós ficamos ali meio que naquele murmúrio, naquela lamentação. Mas nós precisamos, meus queridos, já agradecer e dizer: a nossa família é uma bênção. Repita comigo: a minha família. Pode ser melhor: a minha família já é uma bênção. A minha família louva o Senhor. A minha família é curada pelo Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Na minha casa eu já posso ouvir os louvores de Deus. Na minha casa estão a presença dos anjos, a presença de Nossa Senhora. Obrigado, Senhor, porque eu e a minha casa, eu e a minha família, nós te amamos, nós te pertencemos. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Aqueles que estão aqui agora, eu convido a ficar em pé nesse momento. Nós vamos cantar isso ao Espírito Santo de Deus. Se você puder agora, feche os seus olhos. Nós queremos nessa oração entregar ao Espírito Santo esse nosso clamor.